Hoje, o presidente Putin visitou a Ilha Kuril. Protestamos fortemente contra isso. Putin acabou de atingir o nervo mais sensível do Japão. Ao visitar pessoalmente as disputadas Ilhas Kurilas em 13 de agosto, ele desencadeou uma grande crise geopolítica. Este movimento calculado indignou toda a sociedade japonesa e forçou a Dama de Ferro, Takaichi, a adotar uma postura feroz, o que representa um grande problema para o Kremlin. Por quê? Porque Tóquio sabe exatamente como retaliar. O Japão possui o tipo de influência que pode paralisar completamente a Rússia, sem disparar um único tiro. Do Pacífico à Ucrânia e do Báltico ao Ártico, a própria provocação de Putin despertou um poder capaz de destruir suas grandes estratégias. Com o controle sobre a Crimeia e o Mar Negro escapando rapidamente de suas mãos, Putin fez uma aposta desesperada e provocativa. Ele pisou em uma ilha distante e disputada apenas para vender aos seus cidadãos uma vitória vazia, um erro de cálculo do qual ele logo se arrependerá. Antes de revelarmos as cartas devastadoras que o Japão está segurando, precisamos de um pequeno favor. O algoritmo muitas vezes suprime análises independentes de guerra e geopolítica como a nossa. Ao se inscrever, curtir este vídeo e deixar um comentário, você ajuda esta verdade a alcançar aqueles que precisam ouvi-la. Agora, vamos voltar ao assunto. Em 13 de agosto, pela primeira vez em seus quase 27 anos no poder, Putin pisou em Iturup, uma das ilhas Kurilas fortemente disputadas. Neste território, que o Japão reivindica como seus territórios do norte e considera ilegalmente ocupado, Putin visitou uma fábrica de processamento de peixe, um hospital e uma escola, interagindo com os locais e se encontrando com o governador de Sakhalina. Foi a parada final de sua turnê pelo Extremo Oriente, logo após observar os exercícios navais da Frota do Pacífico. A reação do Japão foi imediata e furiosa. A primeira-ministra Sanae Takaichi condenou a visita como absolutamente inaceitável. Ela declarou que a ação feriu profundamente o povo japonês e destruiu qualquer esperança de reparar as relações bilaterais. Tóquio não perdeu tempo em convocar o embaixador russo para apresentar um protesto formal. Hoje, o presidente Putin visitou a ilha Kuril. Protestamos veementemente contra isso. De Moscou, no entanto, não houve conciliação, apenas ameaças. Uma figura proeminente do Conselho de Segurança da Rússia desafiou abertamente Takaichi, afirmando: "Essa conversa ociosa não muda nada. As Ilhas Kurilas eram território russo, são e continuarão sendo." Aqueles que não entenderem isso enfrentarão terríveis consequências. Essas duas reações explosivas sinalizaram que o pavio havia sido aceso para uma luta de poder regional que se estende muito além de uma simples disputa insular. Para realmente entender essa crise, temos que olhar para onde Putin acabou de fincar sua bandeira. A questão não é apenas um pedaço de terra no oceano, é uma linha de falha histórica. As Ilhas Kurilas representam uma ferida não cicatrizada entre o Japão e a Rússia que remonta à Segunda Guerra Mundial. Por causa dessa disputa, as duas nações ainda não assinaram um tratado de paz formal 80 anos após o fim da guerra. Portanto, a chegada pessoal de Putin aqui, após quase 3 décadas no poder, não foi apenas uma visita casual, foi uma declaração deliberada e agressiva de autoridade sobre o ponto mais sensível da disputa de soberania deles. Além disso, a localização não foi coincidência. Iturup abriga uma das bases aéreas militares mais vitais da Rússia na região. Putin não estava apenas inspecionando uma fábrica de peixes, ele estava desfilando em um posto militar estratégico. O momento também foi igualmente sinistro. Apenas dias antes, falando a bordo do cruzador Varyag, Putin acusou o Japão de mudar suas políticas, impor sanções e fazer exigências territoriais. Tudo isso coincidiu com uma enorme campanha de intimidação chinesa contra Tóquio. Após as declarações de Takaichi em novembro de 2025 sobre Taiwan, as relações China-Japão despencaram, e agora a Rússia estava entrando na briga. De fato, pouco antes da manobra de Putin na ilha, navios de guerra russos e chineses realizaram uma patrulha naval conjunta que durou mais de 2 semanas, avistada pelo exército japonês ao sul de Hokkaido. Putin não agiu sozinho. Ele foi apoiado por uma pressão coordenada com Pequim. A China está sufocando o Japão pelo sudoeste, perto de Taiwan, enquanto a Rússia aplica pressão pelo norte, perto de Hokkaido. Esta visita à ilha foi apenas o clímax mais visível de uma estratégia conjunta para encurralar Tóquio. Então, por que Putin orquestrou essa exibição teatral? A resposta não está em sua força, mas em seu crescente desespero. Por trás da ilusão de controle está uma erosão sistemática.
A Rússia está sofrendo golpes devastadores, não apenas nas linhas de frente ucranianas, mas também profundamente dentro de suas próprias fronteiras. Estruturas de comando estão sendo dizimadas, a infraestrutura energética está queimando e as linhas vitais econômicas estão sendo cortadas uma a uma. O efeito cumulativo é inegável. A narrativa de Moscou de "somos fortes e estamos no controle" está perdendo credibilidade a cada dia. Putin desesperadamente precisa de uma narrativa de vitória, e posar com uma jaqueta militar em uma ilha remota é uma peça barata e desesperada de teatro político para preencher esse vazio. O verdadeiro público para essa manobra não era Tóquio, era o público russo. Para distrair do colapso iminente na Crimeia, das baixas massivas na linha de frente e de uma economia sufocante, Putin precisava estar em solo disputado e projetar uma imagem de domínio absoluto. Foi um sedativo localizado para seus cidadãos, mas essa aposta pode sair pela culatra de forma espetacular no cenário global. Em uma tentativa de mascarar sua hemorragia doméstica, Putin provocou de frente uma das superpotências tecnológicas mais avançadas do mundo, e o Japão não pretende deixar essa provocação sem resposta. Há também uma camada de chantagem oculta na estratégia de Putin. A bordo de seu navio de guerra, ele afirmou que a Rússia não representava uma ameaça, mas ao mesmo tempo condenou o Japão por sanções e reivindicações territoriais. O jogo é transparente, ele deliberadamente aumenta as tensões apenas para sinalizar a Tóquio: se vocês mudarem de rumo, podemos voltar ao normal. Ele está tentando extorquir concessões, exigindo que o Japão alivie as sanções, retire seu apoio à Ucrânia e interrompa sua integração militar com os Estados Unidos. Putin anseia pela era de Shinzo Abe, quando Moscou acenava com a possibilidade de devolver algumas ilhas durante as negociações. Agora, ele declara a questão territorial permanentemente encerrada. Ele não está mais falando com o Japão na linguagem da diplomacia. Ele está falando a linguagem da força. Isso nos leva à pergunta final: quem exatamente Putin acabou de irritar? A resposta é muito mais perigosa do que o Kremlin percebe. Hoje, o Japão é conhecido por sua constituição pacifista e sua relutância em se envolver em guerras diretas. Mas a história conta uma história diferente. Quando pressionado a lutar, o Japão historicamente mobilizou uma das forças mais formidáveis da Terra. Há um século, tornou-se a primeira nação asiática na história moderna a esmagar completamente um império europeu, nomeadamente a Rússia. Hoje, o Japão não precisa enviar tropas para lutar contra Putin. Possui cartas diplomáticas e tecnológicas capazes de paralisar a Rússia de forma muito mais cirúrgica, sem perder um único soldado, e seu golpe de mestre está sendo jogado exatamente onde Putin é mais vulnerável: Ucrânia. O Japão uniu forças com a Ucrânia e construiu algo que está obliterando as estratégias mais confiáveis da Rússia e da China. A pedra angular sobre a qual a Rússia construiu todo o seu plano de guerra por 3 anos na Ucrânia, a ponte na qual a China ancorou todos os seus cenários militares para uma potencial crise em Taiwan, e agora uma arma foi produzida que pode neutralizar ambas as estratégias de uma vez, uma pequena máquina mais barata que um smartphone, atingindo 300 km/h. Essa fusão de forças é algo que nem Moscou nem Pequim previram. Mas essa pequena máquina foi mais do que suficiente para deixar tanto o Kremlin quanto Pequim em pânico. Quando o Kremlin soube disso, convocou o embaixador e protestou formalmente. Zakharova chamou o acordo de abertamente hostil relações declaradas zero por causa de uma parceria de drones. A intensidade da fúria de Putin é a prova mais clara de quanto essa fusão de forças os aterroriza. Essa parceria não aconteceu da noite para o dia. A Ucrânia vinha batendo à porta do Japão desde 2024. Em 31 de março de 2026, a gigante da Bolsa de Valores de Tóquio, Terra Drone Corporation, cruzou o limiar, sendo o primeiro investimento direto do Japão no setor de defesa da Ucrânia. No centro, o Terra A1, um drone interceptador que caça drones kamikaze inimigos no ar. Custo unitário: $2.000 a $3.000. Um míssil Patriot custa mais de $1 milhão, enquanto o Shahed que ele mira custa alguns milhares. Caçar drones com mísseis é suicídio econômico. A Ucrânia tem sangrado por essa diferença há 3 anos. Terra A1 oferece uma solução, caçando Shaheds a preços de Shahed com drones em vez de mísseis. As expectativas do Japão com esta parceria são de 3 camadas. Primeiro, adquirir a experiência em software e hardware testados em combate na Ucrânia, conhecimento que não pode ser obtido em nenhum laboratório. Segundo, combinar essa tecnologia com a capacidade industrial japonesa para produção em massa, os sensores, ópticas e semicondutores mais precisos do mundo, escalando rapidamente a fabricação de drones interceptores.
Terceiro, e talvez mais estratégico, exportar essa tecnologia comprovada em batalha para mercados globais, abrindo um setor inteiramente novo na indústria de defesa. O que quebrou décadas de cautela da noite para o dia. O gatilho final foi a crise do Estreito de Hormuz, no Irã, no início de 2026. Quando o Golfo foi paralisado por enxames de drones, todos os alarmes em Tóquio soaram. O Japão obtém a maior parte de sua energia através de petroleiros de Hormuz. Ver aquele estreito fechado por drones baratos provou que nem o guarda-chuva dos Estados Unidos, nem as leis pacifistas sozinhas podem garantir a segurança. Mas esse foi apenas o gatilho final. O Japão já enfrenta 3 potências nucleares simultaneamente, e em 2026, essa equação atingiu um limiar crítico. A sudoeste, a China. Em 2025, os navios da Guarda Costeira ao redor das ilhas Senkaku atingiram uma frequência recorde quase todos os dias, uma tática sistemática de desgaste. Os planejadores militares japoneses sabem que, em uma crise em Taiwan, a China inundaria os céus com dezenas de milhares de drones baratos. Caçá-los com mísseis de milhões de dólares não é sustentável, mas fazê-lo com drones interceptores de $2.000 a $3.000 é. Terra A1 é um antídoto assimétrico projetado para neutralizar a superioridade numérica da China, através da relação custo-benefício. A China já desenvolveu drones kamikaze de longo alcance, semelhantes ao Shahed. O FL-300D da Norinco tem um alcance de 2.000 km a aproximadamente $10.000 por unidade. Contra ameaças de enxames de drones, a defesa aérea tradicional é economicamente insustentável. A solução do Japão vinda da Ucrânia visa exatamente essa equação. O Japão não está apenas distribuindo ajuda financeira padrão, está orquestrando uma transferência de tecnologia altamente avançada, direcionada diretamente ao coração da doutrina de guerra da Rússia, um movimento que os generais russos nunca previram. Vladimir Putin tinha apenas um mapa estratégico em mente. A OTAN se cansaria, o Ocidente se dividiria, a Rússia voltaria seu rosto para a Ásia e sobreviveria com o apoio da China e do Sul global. Mas hoje, o maior gigante tecnológico da Ásia deu um golpe fatal nesse plano. A Dama de Ferro Sanai Takaichi chegou e as espadas samurais foram desembainhadas. O Japão e a Ucrânia assinaram um acordo para combinar suas forças. A tecnologia que destruirá a Rússia será transferida para a Ucrânia. Agora, um sentimento de pânico reina no Kremlin, porque essa tecnologia é de um tipo que os generais russos nunca poderiam ter imaginado. Quando examinamos a anatomia técnica do incidente, vemos uma engenharia diplomática não vista desde a Segunda Guerra Mundial. O artigo 9 da Constituição japonesa tecnicamente proíbe o país de enviar diretamente armas para conflitos no exterior. No entanto, em vez de quebrar essa proibição, Tóquio desenvolveu uma estratégia de procuração financeira que a contornou e teve um resultado muito mais devastador. O Japão juntou-se à estrutura Pearl da OTAN, que foi expandida para um fundo fiduciário logístico. Este movimento significa que Tóquio arcará com os custos das necessidades mais críticas do exército ucraniano. Graças a este mecanismo inteligentemente projetado, ienes japoneses entram no pool da OTAN e saem como munição, sistemas de radar e equipamentos de guerra eletrônica fabricados nos Estados Unidos. Então, o que este acordo significa na prática? Para entender por que a Rússia entrou em pânico, devemos olhar para o lado oculto da capacidade industrial militar do Japão. Por décadas, o Japão não exportou armas ofensivas devido à sua constituição pacifista. No entanto, sob a definição de tecnologia de defesa, produziu os sensores, ópticas e semicondutores mais sensíveis e letais do mundo. Esse poder agora está se tornando uma grande vantagem para a Ucrânia. A primeira-ministra Sanai Takaichi prometeu forte apoio para uma paz justa e duradoura ao presidente Volodymyr Zelensky em novembro. Quando o calendário virou para fevereiro, as palavras da Dama de Ferro se transformaram em passos concretos. Este acordo com a Ucrânia significa que a lendária engenharia de precisão do Japão está entrando em campo contra a força bruta desajeitada da era soviética da Rússia. O uso da tecnologia japonesa é uma derrota completa para a Rússia na coluna de assimetria tecnológica. A Rússia está tentando continuar a guerra com quantidade, usando drones Shahed do Irã e projéteis de artilharia implorados da Coreia do Norte. O Japão, no entanto, está entrando na equação com qualidade e inteligência artificial. Sensores japoneses, particularmente em veículos navais não tripulados e tecnologias de drones, desempenharão um papel revolucionário. Os drones Magura e Sea Baby da Ucrânia, que confinaram a frota russa do Mar Negro aos portos, deixarão de ser meros barcos kamikaze e se transformarão em caçadores autônomos quando equipados com sistemas de navegação avançados e ópticas de visão noturna fabricados no Japão.
Eles não serão mais meros barcos kamikaze, mas se tornarão caçadores autônomos. A expertise do Japão nesta área anuncia o nascimento de uma nova geração de drones imunes à interferência dos sistemas de guerra eletrônica russos. O impacto militar no terreno é muito mais tangível e devastador. Na frente de Donbas, no leste da Ucrânia, os soldados russos já estão enfrentando escassez de munição e problemas logísticos, mas enfrentarão unidades equipadas com tecnologia japonesa e consciência situacional maximizada. Vamos ver o que está acontecendo através dos olhos de um general russo. Até ontem, o inimigo que você enfrentava estava lutando com equipamentos antigos da era soviética. Mas agora, graças aos sistemas de radar do Japão, eles podem ver instantaneamente cada aeronave que você lança e cada míssil que você dispara. Sua chance de um ataque surpresa se foi. Graças aos veículos semelhantes ao HMMW e à armadura moderna que o Japão pode fornecer, a taxa de sobrevivência da infantaria ucraniana está aumentando. Claro, vale a pena notar que tais veículos militares ainda não foram fornecidos. Vamos nos aprofundar. Essas tecnologias, aparentemente não letais fornecidas pelo Japão, na verdade formam o cérebro da guerra moderna. É fácil construir um motor de míssil. No entanto, construir o chip e o sensor que guiam esse míssil ao seu alvo com precisão milimétrica é a área de especialização do Japão. Enquanto a Rússia está retirando chips de máquinas de lavar devido às sanções, a Ucrânia agora terá acesso direto aos mais recentes componentes de semicondutores e radares do Japão. Este desenvolvimento destruirá fundamentalmente a superioridade de defesa aérea e vigilância da Rússia, que está consagrada em sua doutrina. Radares e sensores japoneses darão à Ucrânia uma visão semelhante à do olho de Deus na detecção da localização das baterias russas S-400. Outro aspecto crítico deste acordo é o compartilhamento de inteligência e a cibersegurança. O Japão é o bastião da defesa cibernética na Ásia. Ataques de hackers do GRU russo à infraestrutura da Ucrânia serão enfrentados por barreiras de cibersegurança japonesas. Esta armadura digital, fornecida por Tóquio, protegerá a rede de energia da Ucrânia e os centros de comando e controle de sabotagem russa, enquanto também aumenta a cegueira digital da Rússia. A devastação dessa transferência de tecnologia não está confinada à terra. Além de alterar o equilíbrio naval no Mar Negro, a ação de Tóquio está desencadeando uma reação estratégica em cadeia em todo o Pacífico Asiático. A parte norte do mapa também está repleta de questões não resolvidas para o Japão. Nenhum tratado de paz formal foi assinado entre o Japão e a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. A disputa das Ilhas Kurilas permanece sem resolução. A invasão da Ucrânia pela Rússia levou essas relações abaixo de zero. Moscou declarou oficialmente em fevereiro de 2026 que não há diálogo de paz em andamento com o Japão. À medida que a aliança estratégica cada vez mais profunda da Rússia com a China aperta o Japão entre duas grandes potências, os incessantes testes de mísseis balísticos e drones da Coreia do Norte adicionam uma terceira camada de ameaça. O Japão está simultaneamente enfrentando três potências nucleares: China, Rússia e Coreia do Norte. Esta equação explica por que Tóquio está investindo tanto em uma rede de defesa aérea em camadas, inteligente e escalável. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, acusou o Japão em janeiro de 2066 de retornar ao militarismo dos anos 1930. No entanto, o contexto dessa acusação é marcante. A Rússia, que está travando uma guerra na Ucrânia com quase 2 milhões de baixas, está acusando as forças de autodefesa do Japão, que não dispararam um único tiro desde 1954, de agressão. Mesmo que o Japão dobrasse seus gastos com defesa, isso ainda levaria o país a 2% do PIB, uma cifra bastante modesta em comparação com a economia de guerra da Rússia, que excede 7%. A resposta de Tóquio não é confrontar a Rússia diretamente, mas construir uma ponte tecnológica indireta com os especialistas que conhecem melhor as táticas de seu adversário, a Ucrânia. A experiência defensiva da Ucrânia contra drones russos, táticas de guerra eletrônica e enxames de Shahed é perfeita para o Japão, e essa transferência de conhecimento não é unilateral. Os semicondutores avançados do Japão, sensores de precisão e capacidades de inteligência artificial têm o potencial de transformar os drones da Ucrânia. Quando os drones marítimos Magura e Sea Baby, que confinaram a frota russa do Mar Negro aos seus portos, são equipados com sistemas de navegação japoneses e ópticas de visão noturna, eles podem evoluir para caçadores autônomos imunes à interferência de guerra eletrônica russa. O desconforto do Kremlin em relação ao Japão não se limita a esta ponte tecnológica. Tóquio era o único país do G7 sem uma lei clara de contra-espionagem por anos. Essa lacuna criou um terreno fértil para operações de inteligência russas.
No entanto, o projeto de lei anti-espionagem na agenda do governo Takaichi e os planos para uma nova agência nacional de inteligência visam cortar o fluxo de informações de Moscou dentro do Japão. A identificação de um agente do SVR russo pela polícia de Tóquio em janeiro de 2026 é vista como um prenúncio desta nova era. A ação de Tóquio faz mais do que apenas fortalecer sua própria defesa. Isso quebra um tabu político na região Ásia-Pacífico, antes considerado inquebrável. A mensagem, se o Japão pacifista pode fazer isso, nós também podemos, está ressoando profundamente em toda a região. O lugar onde esse efeito dominó é sentido mais intensamente é Taiwan, que está diretamente na mira da China. A administração de Taipei já estava realizando acordos de bastidores com a Ucrânia sobre tecnologia de drones. Taiwan, que está focada no objetivo de produzir 50 mil drones militares fabricados internamente até 2027, tem uma grande necessidade da experiência de combate da Ucrânia. A liderança do Japão criou o escudo político que permite a Taiwan acessar diretamente os laboratórios de drones da Ucrânia. Apesar das ameaças de Pequim, para Taiwan, a questão não é apenas adquirir drones, mas estabelecer uma indústria de defesa autossuficiente no caso de um possível bloqueio chinês e obter acesso a conhecimentos testados em condições reais de combate. A equação sul-coreana é mais complexa, mas igualmente crítica. Seul já é um grande exportador de armas convencionais, como tanques K-2 e obuseiros K-9, mas está ciente de que ficou para trás no campo da guerra de drones. Empresas de tecnologia sul-coreanas, tendo visto tanques maciços na Ucrânia serem destruídos por drones de $500, estão se voltando para sistemas anti-drones testados na guerra da Ucrânia para evitar ficar atrás do Japão. A iniciativa Pearl do Japão e seu enorme apoio à Ucrânia estão tornando cada vez mais difícil para seu rival histórico, a Coreia do Sul, manter sua indecisão estratégica. O papel ativo de Tóquio na segurança global estabelece um forte precedente para Seul aliviar sua proibição de vendas diretas de armas para a Ucrânia. Se a Coreia do Sul liberasse seu enorme estoque de projéteis de artilharia de 155 mm para a Ucrânia, o equilíbrio logístico da Rússia nas linhas de frente poderia ser severamente perturbado. Embora as dinâmicas políticas internas de Seul compliquem essa decisão, acredita-se que a pressão e a competição criadas pelo Japão estejam acelerando esse processo. Resultado: o maior orçamento de defesa do Japão de todos os tempos, 9 trilhões e 40 bilhões de ienes, aproximadamente 58 bilhões de dólares. A parte alocada exclusivamente para defesa com drones é de 100 bilhões de ienes. A primeira-ministra Sanae Takaichi, a Dama de Ferro, é a arquiteta desta transformação. Sua assinatura é evidente em cada passo, desde dobrar o orçamento de defesa até facilitar as restrições de exportação de armas, desde investimentos na Ucrânia até sua postura franca sobre Taiwan. A parceria com a Terra Drone é o reflexo mais nítido dessa transformação, e a razão pela qual a reação do Kremlin é tão severa não se resume apenas a um drone, mas ao que essa parceria significa para a Rússia e a China. A retaliação do Japão não se limita ao domínio militar. Tóquio abriu uma segunda frente, muito mais silenciosa, que está se mostrando igualmente letal, um cerco financeiro e estratégico implacável contra as elites russas. Olhando para o quadro geral, a jogada do Japão é um checkmate estratégico que destrói a grande estratégia de Putin em pedaços. A suposição fundamental de Putin ao invadir a Ucrânia foi esta: o Ocidente é corrupto e isolado. O Sul global e a Ásia continuarão a fazer negócios com a Rússia. No entanto, essa postura firme e resoluta de Tóquio relegou essa suposição ao lixo da história. O Japão, uma das potências mais antigas e respeitadas da Ásia, rejeitou a neutralidade ou um ato de equilíbrio, alinhando-se claramente com a Aliança Ocidental. Isso devasta a narrativa de Putin de que a Rússia não está isolada. Esta situação é a fase mais mortal da coluna de xadrez diplomático. O apoio inabalável dado à Ucrânia pelo primeiro-ministro e pelo governo japonês é uma declaração de liderança global, como visto na presidência do G7. Ao adotar a doutrina de que a segurança da Europa e a segurança do Indo-Pacífico são inseparáveis, o Japão codificou a Rússia não apenas como um problema europeu, mas como uma ameaça global. Isso reduz o espaço de manobra diplomática da Rússia na Ásia a zero. Putin agora é persona non grata em cúpulas asiáticas. Outra dimensão do tabuleiro estratégico é a percepção de segurança da Rússia sobre as Ilhas Kurilas e o Extremo Oriente, que vê como seu quintal. A integração do Japão nos padrões e doutrinas da OTAN significa a presença de uma força real da OTAN na fronteira oriental da Rússia. Enquanto a Rússia está atolada na Ucrânia,
deslocou a maior parte de seu exército para o oeste. Agora enfrenta um Japão que dobrou seus gastos militares, adquiriu mísseis Tomahawk e se tornou um com a OTAN. Este é um cenário de pesadelo para o Estado-Maior russo, o risco de uma guerra em duas frentes. Se a Rússia for forçada a retirar tropas do oeste para proteger suas fronteiras orientais, a frente ucraniana entrará em colapso. Se não o fizer, suas fronteiras orientais ficarão indefesas. Putin está preso nesse dilema estratégico. Além disso, esse movimento consolidou a aliança das democracias contra o eixo do mal Rússia, Coreia do Norte e Irã. Putin pensou que estava internacionalizando a guerra ao trazer soldados e munições da Coreia do Norte. No entanto, a resposta do Japão foi: se você trouxer o clube dos ditadores, nós traremos as maiores economias e tecnologias do mundo. E neste impasse, é impossível para o peso econômico e tecnológico da Rússia competir com o bloco Japão-OTAN. Enquanto a Rússia depende da munição enferrujada da Coreia do Norte, a Ucrânia está sendo equipada com a tecnologia de ponta do Japão. Para entender a diferença entre a Rússia e o Japão, devemos olhar não apenas para as armas, mas também para as intenções. Enquanto os mísseis russos têm como alvo a história, a cultura e os museus da Ucrânia, o Japão está fazendo exatamente o oposto. Tóquio anunciou um fundo massivo de 3 milhões e 800 mil dólares através da Unesco para reparar os locais culturais da Ucrânia danificados pela guerra. Isso pode parecer poder brando, mas é na verdade um duro golpe para a Rússia. A Rússia está desempenhando o papel destrutivo, enquanto o Japão está desempenhando o papel restaurador. De acordo com dados da Unesco, mais de 500 sítios culturais foram danificados na Ucrânia. O Japão usará tecnologia de satélite e métodos de inspeção para identificar e reparar esses danos. Esta é a mensagem para o mundo. A Rússia está destruindo a civilização. Nós estamos protegendo-a. A alegação de Putin de proteger o mundo russo também falhou moralmente diante dos esforços do Japão para salvar a cultura ucraniana. Isto também é um golpe para os oligarcas e elites russos. Para as elites russas que têm desviado seu dinheiro de Londres e Nova York há anos, planejando estacioná-lo nos mercados de ações asiáticos sob o pretexto de que o Oriente é seguro, a porta do Japão se fechou em suas caras. Isso não é uma simples proibição de visto. Esta é a eliminação da cleptocracia russa do sistema financeiro global. O Japão não parou nas condenações diplomáticas. Lançou uma busca sistemática por ativos, que durou de 2022 a 2026. Os ativos de mais de 130 figuras e organizações importantes, desde o primeiro-ministro Mishustin até o rei do alumínio Viktor Vekselberg, foram congelados. A apreensão de aproximadamente 32 bilhões de dólares em reservas do Banco Central da Rússia evaporou os sonhos dos oligarcas de investir bilhões de dólares na Bolsa de Valores de Tóquio. Agora, realizar transações em ienes japoneses é mais difícil para um oligarca russo do que ir a Marte. As torneiras de dinheiro globais foram fechadas e o capital russo começou a se afogar em suas próprias águas. Então, para onde eles fugiram com seu dinheiro? Restava apenas uma opção: Dubai. Desde 2022, vimos os iates de Roman Abramovich e os jatos particulares da elite russa migrarem para Palm Jumeirah. Por um tempo, Dubai parecia um paraíso neutro. No entanto, a pressão exercida pelo Japão com o G7 e as sanções secundárias impostas pelos Estados Unidos transformaram Dubai em uma gaiola dourada também. Agora, até mesmo os bancos dos Emirados Árabes Unidos, temendo a ira dos Estados Unidos e do Japão, começaram a congelar contas russas. Quando ampliamos a visão, a enorme escala da contra-estratégia do Japão se torna clara. Tóquio está encurralando Putin, não apenas no campo de batalha, mas geopoliticamente. E esse beco sem saída tem uma consequência econômica severa que passa amplamente despercebida. A dependência da Rússia em relação ao Japão é um dos elementos mais críticos, porém pouco relatados desta guerra. O comércio entre as duas nações já superou confortavelmente 20 bilhões de dólares anualmente. A engenharia e a tecnologia japonesas eram a força vital dos projetos de infraestrutura em toda a Sibéria e no extremo oriente russo. Hoje, com os conglomerados japoneses se retirando completamente, esses megaprojetos estão apodrecendo, criando um buraco negro econômico na fronteira leste da Rússia. Vladivostok, outrora o orgulhoso portal da Rússia para o Oriente, está se transformando de um movimentado centro comercial em um monumento de isolamento. Esta é a dura realidade por trás da pequena manobra de Putin na ilha. Ela expõe a situação apertada em que ele se colocou ao enfrentar um titã econômico.
Esta quarentena diplomática e econômica traz uma consequência ainda mais pesada. Está fazendo Pequim hesitar. A rápida e perfeita integração do Japão com a OTAN atua como uma prévia aterrorizante para a China em relação às suas próprias ambições para Taiwan. Observando como rapidamente a Aliança Ocidental se uniu aos seus parceiros asiáticos, Pequim agora é forçada a recalcular o verdadeiro custo de apoiar a Rússia. Embora a China não vá abandonar Moscou da noite para o dia, a postura agressiva do Japão fratura profundamente a ilusão de Putin de uma amizade ilimitada com Xi Jinping. As próprias bases nas quais Putin confiou quando ordenou a invasão da Ucrânia estão desmoronando sob seus pés. Em última análise, todo esse terremoto geopolítico se cristaliza em uma única parceria devastadora, um mecanismo de validação que nenhum laboratório pode fornecer. A suposição de Putin ao invadir a Ucrânia era clara. A OTAN se cansaria, o Ocidente se dividiria e a Ásia permaneceria neutra. O Japão abalou fundamentalmente essa suposição. A potência tecnologicamente mais avançada da Ásia rejeitou completamente sua política de neutralidade e uniu-se diretamente à Ucrânia, que conhece melhor as táticas de seu inimigo. A quebra de um tabu pacifista de 80 anos, a neutralização da vantagem dos drones baratos da Rússia, um antídoto assimétrico para os planos da China em Taiwan e um efeito dominó em toda a região Ásia-Pacífico, tudo isso está se materializando em uma única parceria. E a reação do Kremlin convocando o embaixador é a admissão mais clara de quão eficaz essa parceria é. As regras de guerra do velho mundo estão sendo reescritas na frente ucraniana, e o aluno mais atento dessas novas regras está sentado nos laboratórios de tecnologia de Tóquio. Quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, ele apostou tudo em uma grande suposição. A OTAN se fragmentaria, o Ocidente sofreria fadiga e a Rússia poderia simplesmente se voltar para o leste, sobrevivendo indefinidamente com o apoio da China e do Sul global. Hoje, um golpe fatal foi desferido no coração dessa estratégia. Uma das potências mais antigas e respeitadas da Ásia abandonou sua neutralidade histórica e escolheu definitivamente um lado, destruindo todo o cálculo geopolítico de Putin. Os gritos de vitória que ecoavam no Kremlin até então deram lugar a um profundo silêncio com os ventos frios soprando de Tóquio. Vladimir Putin havia prometido que invadir a Ucrânia tornaria a Rússia maior. No entanto, o resultado foi o oposto. Hoje, a Rússia está colidindo com a muralha de aço da OTAN no Ocidente, enquanto é sufocada pelo bloqueio tecnológico e econômico do Japão no Oriente. A fortaleza de Putin agora está cercada por todos os lados, seus portões selados, e transformou-se em uma ruína apodrecendo por dentro. A ação histórica do Japão registrou um fato indiscutível na história. Na ordem global, o preço da agressão não é apenas a condenação, mas a aniquilação total. À medida que o poder militar da Rússia se dissolve nas estepes ucranianas, seu futuro econômico também está afundando nas águas do Pacífico. As ondas de choque deste terremoto geopolítico estão agora atingindo o povo russo onde mais dói, suas carteiras e suas vidas diárias. Os acordos tecnológicos de Tóquio com Kiev e os rigorosos controles de exportação estão arrastando a economia civil russa para uma era do gelo tecnológica. Presos entre a inflação galopante e bens substitutos inferiores, os cidadãos russos estão percebendo que a guerra está sendo perdida, não apenas nas trincheiras de Donbas, mas em suas próprias salas de estar. A grande Rússia que Putin prometeu está rapidamente se transformando em um estado pária isolado, completamente afastado da inovação moderna. A lição final desta história é clara. Na ordem global de hoje, o preço da agressão imprudente é muito mais do que apenas condenação diplomática. Quando uma nação esgota suas forças militares na lama da Ucrânia, enquanto provoca as economias mais avançadas do mundo, seu futuro inevitavelmente afunda nas águas escuras do Pacífico. Putin pensou que estava projetando força ao pisar no nervo mais sensível do Japão. Na realidade, ele despertou um samurai adormecido e criou seu próprio pior pesadelo. Então, o que você acha? A postura resoluta do Japão pode empurrar a Rússia para um verdadeiro beco sem saída em sua frente oriental? Ou as ameaças de Putin forçarão Tóquio a recuar? E será que esse influxo de tecnologia japonesa para a Ucrânia pode realmente mudar o rumo da guerra? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários abaixo. Para ficar à frente com análises independentes de guerra e geopolítica como esta, certifique-se de se inscrever no PPR Global e ativar o sino de notificações. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.